Fala pessoal, esse é o canal Pirinha Matemática, eu sou o professor João e nesse vídeo estarei resolvendo a questão de número 145 do Enem de 2019. Vamos lá então? Um ciclista quer montar um sistema de marchas usando dois discos dentados na parte traseira de sua bicicleta, chamados catracas. A coroa é o disco dentado que é movimentado pelos pedais da bicicleta, sendo que a corrente transmite esse movimento às catracas, que ficam posicionadas na roda traseira da bicicleta. As diferentes marchas ficam definidas pelos diferentes diâmetros das catracas, que são medidos conforme indicação na figura. O ciclista já dispõe de uma catraca com 7 centímetros de diâmetro e pretende incluir uma segunda catraca, de modo que à medida em que a corrente passe por ela, a bicicleta avança 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca, a cada volta completa dos pedais. O valor mais próximo da medida do diâmetro da segunda catraca em centímetro e com uma casa decimal é... Bem, o que nós temos aqui então? Nós temos uma coroa, de acordo com o enunciado, tá? E nós temos aqui uma catraca que inicialmente, essa primeira catraca aqui, ela tem um diâmetro de 7 centímetros. O que está acontecendo aqui e o que eu quero que aconteça? Então, existe uma corrente que está passando aqui, né, por essa coroa e por essa catraca. O desenho não vai ficar muito bom, mas vai dar para entender. E aí essa catraca aqui, ela tem um diâmetro, né, que é o dobro do raio, ela tem um diâmetro de 7 centímetros. E nós queremos incluir, né, uma outra catraca aqui, uma catraca que aumente essa distância percorrida em 50%, se comparar à distância que essa catraca vai fornecer, em 50%. Então, ao invés de ser 100%, vai ser 150%, né? Que eu vou estar aumentando 50% nessa distância. Gente, observa aqui. Essa distância dessa corrente que ela vai percorrer e o diâmetro dessa catraca vão ser inversamente proporcionais. Porque quanto menor for essa catraca aqui, maior a distância que essa corrente vai percorrer. Certo? Então, eu já posso dizer que essas grandezas são inversamente proporcionais. Ou seja, se eu vou aumentar a distância que eu quero percorrer, essa catraca aqui vai ser menor, ou seja, ela vai ter um diâmetro aqui que é menor do que 7. Então, com isso, eu já poderia eliminar a letra E. Tá bom? Nós queremos que aconteça o seguinte, se a gente pensar aqui em termos de distância e pensar aqui no diâmetro da catraca, tá? Nós temos o seguinte acontecendo aí. Dá pra gente resolver por uma regrinha de 3, bem simples. O que a gente não pode esquecer é de ver que a relação entre elas é inversamente proporcional. Então, digamos que ela vai percorrer uma distância, sei lá, uma distância x, tá bom? E se ela percorrer uma distância x, ela está com esse diâmetro de 7 centímetros, ok? Aqui o diâmetro dessa catraca está em centímetros. Mas eu quero que essa distância, ao invés de ser x, seja 50% a mais. O meu x é 100% aqui, né? Para que eu aumente 50% o meu x, eu tenho que ter então o quê? 1,5x, porque esse 1 vem do 100% e esse 5 aqui vem do 50%. Tá? Daí fica 1,5x, porque 100 mais 50 vai ficar 150, e aí dividido por 100 vai ficar 1,50, que é a mesma coisa que 1,5. Então eu quero que essa distância passe a ser 1,5 de x. E aí eu vou ver qual que vai ter que ser esse diâmetro. Eu vou chamar aqui esse diâmetro de D mesmo, tá? E aí, observa que quanto maior for a distância, o que vai acontecer? Menor vai ser o diâmetro da catraca. Quanto menor for a distância, maior vai ser o diâmetro da catraca. Então, inversamente proporcional. Eu não posso multiplicar direto cruzado. Para montar a proporção, eu tenho que fazer o que aqui? Eu vou ter que colocar x sobre 1,5x. E quando eu for colocar o 7 e o d, eu poderia ter invertido a primeira, mas estou invertendo a segunda. Vou colocar d sobre 7, que é inversamente. Esse x cancela, vai ficar 1 sobre 1,5, que é igual a d sobre 7. Agora sim eu posso multiplicar cruzado, né? Vai ficar 1 vezes 7 e 1,5 vezes d. Então, 1,5 vezes d é igual a 1 vezes 7, que é 7. Ou seja, o nosso d aqui é igual a 7 dividido por 1,5. Aí só vou fazer uma coisinha aqui para a gente poder dividir. Vou igualar o número de casas decimais do numerador e do denominador. Fica com uma casa depois da vírgula, o que me permite cortar as vírgulas aqui, né? Simplificar. Então, eu vou ficar com 70 dividido por 15. E aí é só dividir 70 por 15 aqui, né? 15 vezes quanto para a parte de 70? 4. Dá 60 e vai sobrar 10. Vou para a parte decimal aqui, colocar um zero e vírgula. Vai dar 6 agora, né? Porque 6 vezes 10 é 60 e 6 vezes 5 é 30.
Então, 30 mais 60, 90. Vai sobrar 10 novamente, vou acrescentar um 0, vai dar 6. Vai sobrar 0, né? Vai sobrar 10, vou acrescentar um 0, vai dar 6, vai sobrar 10. E vai dar uma dízima periódica aqui, né, pessoal? Então, isso daqui a dízima periódica é 4,6 com período 6. Se a gente observar nas alternativas, como ele está pedindo o valor mais próximo com uma casa decimal, vai ser arredondando aqui, então, o x para nós, esse diâmetro, o d, na verdade, né? Ele vai ser aí aproximadamente 4,7, arredondando pelo que ele pede. Certo? Então, a alternativa correta é a letra C. Espero que essa resolução possa ter ajudado nos seus estudos. Bons estudos e até a próxima.